Ô, meus nobres, boa noite mais uma vez. Dia 23/12/2020, 19 horas e 12 minutos, nosso último encontro de 2020. Mais uma vez aí, boas festas, saúde e paz a todos, tranquilidade, mesa cheia, bolso cheio também, se for o caso. Boas viagens a quem viajar e boa estadia, permanência a quem ficar na cidade. Meus nobres, a gente ouviu a música Tempo aí, de Caetano Veloso, e eu quero fazer só algumas reflexões com vocês, interpretação, talvez um pouco de compreensão, mas percebendo que a linguagem é muito livre na poesia. Poesia e a música, elas andam muito juntas. A gente já estudou um assunto chamado Funções da Linguagem, é o MECA-PRF, e a gente percebe aí que o autor, ele dialoga com o tempo. E nesse dialogar com o tempo também expresso na própria ideia aí do título, oração ao tempo. Se você ora a algo ou alguém, você entende que esse alguém tem personificação, tem personalidade. Pelo menos a nossa cultura traz isso de forma muito clara. Nas religiões, nos movimentos religiosos, tem essa questão do orar. E orar é orar a quem? Se ele vai orar ao tempo, é porque o tempo é alguém. Tanto que ele declara no texto lá embaixo que o tempo é um dos deuses mais lindos. Então, realmente, o tempo aí não é um tempo apenas, é algo que governa, pelo menos a vida dele aí. E ele faz um pedido aí bem ousado ao tempo. Olha que coisa, ele pede ao tempo que ele tenha tempo. Óbvio, né? Pedir a quem tem tudo, que é o tempo que ele quer, para ter mais tempo. E tem uma parte do texto aí que ele faz uma abordagem sobre a morte de forma bem sutil. Ele fala assim: e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, bom, sair para fora do círculo da existência, do tempo, só pode ser a morte. Então, ele aí chama-se eufemismo, quando você fala de algo mais gritante, mais forte, de uma maneira mais suave, mais leve, né? Não vem de falar morte, mas sair do teu círculo, quer dizer, sair da tua existência, do teu contato, e por aí vai. Então, temos aí a personificação, que é a conversa dele com o tempo, e temos aí o eufemismo, que é falar de algo mais drástico, de uma maneira mais suave. E possamos aproveitar o tempo. Tem uma outra música, mas não vou passar para vocês, vou só indicar para vocês ouvirem, Contra o Tempo, desse cantor chamado Vanderly, cantor já fora do círculo do tempo, do tempo que a gente conhece, mineiro, Oxente. Oxente é outra região. Então, merece ser ouvido em alguns momentos para comparar a essa música de Caetano. E quando eu comparo os textos, a gente tem em foco aí um negócio chamado de intertextualidade, que é justamente essa comparação de textos. Bom, tem um ponto aqui, eu espero que vocês estejam anotando as coisas aí para não ficarem cochilando, né, Dani? Tomando um cafezinho aí e tal. E Dani, que já parece café. Já deveria fazer propaganda de café, viu, Dani? Deixa eu só diminuir isso aqui, esse slogan aqui, porque está atrapalhando, me está ajudando. Aí, pronto. A gente não vai detalhar esse assunto, não, só alguns lembretes, um assunto chamado pronomes indefinidos, que vocês devem ter cuidado na hora da redação de usá-los, porque, como é um pronome indefinido, e a redação dissertativa ela é mais informativa, crítica, argumentativa, você deve, em muitos momentos, evitá-los. O Brasil precisa de vários operários, de várias soluções, essas expressões assim vagas, tantos problemas que há, não fica legal, porque o texto dissertativo argumentativo é um texto breve em relação a outros textos também nessa mesma linha de argumentação. Então, se você ficar com expressões vagas, pode ser penalizado aí na sua nota, essa da clareza do texto. Eu quero destacar aqui para o outro próximo tópico da aula, essa expressão todos e todas e todo. Masculino singular, plural, e feminino singular e plural. Temos aí, detalhadamente, na gramática, apesar de ser um pronome definido, você vincula ao gênero feminino, todas as pessoas, todas as criaturas,
toda hora, você vai fazer uma concordância gramatical. E uma coisa importante em relação a gênero, gênero é um recurso ideológico, é uma ideia, é um pensamento. A gente associa com macho e fêmea porque a nossa espécie trabalha com isso de forma natural, né? Homens e mulheres. Mas dentro do campo semântico, nós temos o gênero masculino, o gênero feminino e temos também expressões neutras. Como assim neutras? Não tem uma identificação de gênero. Por exemplo, a palavra quem, ele ou ela. A palavra que, a palavra algo, apesar de terminar com o, não tem aí a ideia de algo e alga. Quando fala alga, já é um outro elemento, não é uma, né, discussão de gênero, algo e alga. Então, a gente tem que ter cuidado nessas expressões para decorar, para entender, para interpretar, porque podem repercutir numa má interpretação de um texto, certo? E daí a gente pula para algo que o Enem também trabalha muito, que são as propagandas, né? Muito, muito constante no Enem, essa ideia de que a gramática, ela precisa trabalhar contexto. Nossa área de conhecimento aqui é códigos, tecnologias, né? Ou linguagens e suas tecnologias. Quando eu falo língua portuguesa, estou falando de algo assim, bem pequeno. Pensa aí no universo, pensa aí na Via Láctea, pensa aí, né, sistema solar, pensa aí a Terra. A língua portuguesa é um negocinho aí dentro desse universo que é a linguagem. E quando você fala linguagem, você trabalha aí a arte cênica, a canção, as expressões artísticas, plásticas e por aí vai. A língua portuguesa uma agulha desse universo. Então, a gente vincula isso no nosso ponto de partida, que é a língua portuguesa. Para mim aqui, ponto de partida e ponto de chegada. Então, dentro da linguagem da publicidade, que é um gênero textual muito recorrido no Enem, temos somos todos defensores. Eu estou fazendo assim esse som, porque o X aí não vai ser lido como um X, né? É só uma marca, e é uma marca de ideia, de pensamento. Quando se escreve todos, todos também tem a expressão todos, ou todos em X, você está dizendo que você não quer definir qual, não quer inclinar para nenhum dos gêneros, masculino ou feminino. Há defensores de que isso é uma política melhor, inclusiva, uma política afirmativa também, de respeito. Há também defensores que vão dizer que isso é totalmente desnecessário. Então, você tem que entender que existem várias versões desta observação, ou deste tipo de expressão. Os defensores vão dizer que isso aí reconhece um segmento da nossa cultura, da nossa população, que precisa de um reconhecimento e um respeito. Outros vão dizer que é mais um tipo de segmentação que separa a sociedade e cria outros bloqueios. Você vai escolher o seu segmento, para mim, no caso, não importa essa escolha, mas que a gente compreenda que esse recurso tem sido usado para várias questões ideológicas, de ideia, de pensamento, de confirmação, e por aí vai. Os defensores do não uso vai dizer que a gramática já tem pronomes indefinidos. Vimos agora, né, na página anterior aqui, pronomes indefinidos. Logo, não inclinam-se diretamente. Mas fica o leitor aí, o usuário, à vontade. Agora, na escrita, esse todos com X aí, ele não se registra em relação à redação dissertativa. Você não vai usar esse tipo de expressão, porque para a gramática normativa, aquela que é oficial, chamamos de norminha, só para poder fazer uma aproximação, não há esse registro na gramática formal. Nosso caminho aí está sendo traçado, né? Hoje a gente vai tratar sobre coesão textual, pontualmente, rumo da aprovação. Galera, eu quero que vocês tenham bastante atenção e foquem em suas anotações, porque elas realmente são provadas, já foram provadas, na verdade, que são campos de aperfeiçoamento do conhecimento. Anote, anote. Ouvi uma frase minha, uma expressão. Uma coisa importante também que muita gente tem deixado de mão é o uso do dicionário. Não sei porquê, não sei, não tenho
a pesquisa ainda para isso, mas a gente nota que as pessoas não pegam um dicionário para ver um vocabulário, às vezes ficam perdidas em uma expressão, não querem perguntar, e talvez a gente também não saiba, porque a gente não vai lembrar de todos os vocábulos, mas você pode chegar aí agora e, falou isso aqui, leu isso aqui, deixa eu olhar aqui. Então, em um vocabulário a mais, é uma questão a mais, é um conhecimento a mais. Então, curtam, compartilhem os dicionários e anotem. A ideia do Férias está ficando mais forte a cada dia para fortalecer, evidenciar, melhorar a compreensão dos enunciados. A gente sabe que a prova é dividida em 3 pontos. A gente chama de TRE. Texto, resposta e enunciado. Toda a prova do Enem é isso. Todas as provas têm isso, na verdade. O Enem ele tem uma caricatura diferente de outras provas, mas texto, resposta e enunciado. Dentro do texto, o enunciado ou da resposta, eu preciso contextualizar. E o que é o FERES? Aquele contexto é familiar, é um contexto escolar, é religioso, é econômico, é sentimental e semântico. Que contexto é esse? Não fique mais pensando no contexto apenas como contexto linguístico. Isso pode tirar você de muitas questões corretas. Nossa sessão aqui, Palavras Têm Poder, e a gente transmite isso aqui no contexto mais da linguagem da semântica. Qual o poder que a palavra tem no texto? Pesquisando algumas curiosidades aí, eu vi essa reportagem que já tem um tempinho, vocês podem também encaminhar isso pela internet. Nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabo e falando. Imagine só o susto que, se isso realmente aconteceu, provocou nas pessoas. E segundo a reportagem, o pai da criança era alguém que andava sempre de chapéu, nunca mostrava a cabeça completamente. E aí vocês podem pesquisar isso. Aí eu pergunto, palavras têm poder? Para algumas pessoas, esse tipo de reportagem pode chocar, outras podem não. Então, vai exercer um poder em algumas pessoas, uma influência. Vamos pensar poder como influência também. Uma chargezinha que o Enem trabalha muito, e é bom sempre aprofundar a charge na linguagem verbal e não verbal. Aí, o passo a passo, o enunciado vai dizer, ou você vai escolher se estiver liberado pelo enunciado. O enunciado é o teu guia. Doutor, quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? É uma pergunta que você pode contextualizar numa situação de psicologia, psicanálise ou espiritualidade, de pessoas sem saber um rumo certo para a vida. Mas olha só a resposta dada pelo que seria aí o psicanalista, o psicólogo, não sei. Eu acho que é psicanalista deitado no divã, está mais nessa vertente da psicanálise. Minutinho só que eu vou pesquisar no Google. Olha só que referência, ou melhor, que interpretação o psicanalista fez da fala do paciente. Isso o Enem vai chamar de choque ou quebra de expectativa do leitor. Porque se eu vou detalhando uma situação que envolve um psicanalista, uma consulta, esse tipo de resposta ou de interferência do interlocutor chamado psicanalista não tem sentido. Isso, em questões do Enem, chama-se quebra de expectativa. Nossa sessão aqui valoriza a imagem, porque o Enem trabalha muito com imagem, lendo imagens, traz aí uma imagem que já faz um tempinho, algumas semanas, não é? Quando o Flamengo, na estreia do seu novo técnico, Rogério Ceni, perdeu. E Rogério Ceni, ex-jogador do São Paulo, e jogou na posição de, de goleiro, e o nosso goleiro aí do Flamengo deu um pulo fora aí, e essa imagem ficou aí consagrada. Rogério Ceni sai do campo e aperta a mão, mas olha só que a expressão corporal não é de felicidade, contentamento, só tipo assim, falar contigo. Claro que a imagem também é polissêmica, você pode ter várias interpretações, mas parece mais deixa eu falar com esse cara aqui. Outra imagem vinculada ao mundo dos esportes, do futebol, o clube não pagou o direito de imagem. Você vê que os jogadores eles ganham fortunas porque as empresas, Caixa Econômica, Banco do Brasil, YouTube e outras empresas, elas
colocam suas imagens vinculadas ao futebol. Isso torna o investimento, o repertório financeiro do futebol muito grande. E aí, obviamente, a Charge está brincando com isso, né? Que ninguém vai jogar assim. Mas já há um alerta de que os jogadores jogam por uma imagem, patrocinado por alguém. E alguns resultados de futebol, alguns questionam que podem ser muito direcionados pelas empresas. Deixa eu ir aqui. Aí, não, perfeito, viu? Que bom. Podem haver exceções? Podem. Pode ser pessoas que talvez anotando não. Mas o comum, o legal, é que todos fortaleçam essa ideia de anotar para aprender mais. Chegou aí, Mike, também. Seja boa noite para você, viu, Mike? Não falei com você porque eu estava saindo aqui na tela, digamos. Mas show de bola. Anotar mesmo, anotar. A anotação faz parte da aprovação. Vamos lá, qualquer coisa a gente me chama, dá um alerta aí, que a gente pode se passar. Eu não aprendi ainda a olhar o chat e passar o slide, não. Talvez ano que vem, né? Bom, umas dicas aqui de ortografia interessantes. Perda e perca, afim e afim. E tem também aqui, em vez de e ao invés de. Então, assim, vai anotando aí, vai pegando essa deixa aí que Dani Café dê pra gente. Dani Café vai pegar. Perda é substantivo, então a perda do jogo, a perda da função, a perda da atividade. E eu coloquei artigo porque você sabe que o artigo normalmente vem acompanhado de um substantivo ou de um determinante. Aquela perda, nossa perda, vossa perda. Agora, perca é do verbo perder, e aí se trabalha na conjugação. Os exemplos falam mais forte. A perda de memória é um problema comum. E hoje em dia, assim, com esse excesso de informações, a gente às vezes confunde uma coisa com outra. Tem gente que quer mandar mensagem para alguém, manda mensagem para outra pessoa. Perde ali o foco, a atenção. Espero que eu não perca as esperanças. Eu não perca. Olha, a forma aí é verbal. Então, você conjuga e tem a letra C. Afim, junto, e afim, separado. Meus nobres, tudo bem com vocês? Acompanhando aí, tá absorvendo informações, tá tudo ok? Tô olhando aqui pro chat, tá tudo ok, né? Beleza. Qualquer coisa, eu vou tentar vir aqui quantas vezes for possível, mas dá um grito aí quem puder. Mas vamos seguir o barco aqui. Afim e afim. Isso para redação e para interpretação pesa muito. Quando eu uso afim junto, a ideia de afinidade. Temos pensamentos afins. Nós aqui agora, nós seis, nós temos pensamentos afins. Quais? De aprender, de estudar, aproveitar o tempo, aproveitar o tempo. Olha a canção aí de Caetano Veloso, olha a música também de Vanderly, dá uma curtida, ouve, anota, aprende, interpreta, passa o tempo. E quando eu falo afim separado, na redação, na expressão, na interpretação, é finalidade. Ele saiu a fim de evitar brigas. Para evitar brigas. Então, você troca o afim separado por para, digamos. Tempo, tempo, tempo. Pronto, show de bola. Suave como a nave, vamos lá. Tem também a expressão aqui, duas expressões que é bom ter uma atenção. Recomendo que dê mais uma leitura nessa tela, porque são dois termos muito próximos, você pode confundir também. Em vez de ou ao invés de. O termo maior aí, porque às vezes em gramática tem palavras com vários significados, a gente sabe disso, e algumas com significados maiores, que abarca mais informações. Em vez de, é nessa pegada de, sabe, mais significações. Indica a substituição de qualquer natureza. Gato, cachorro, galinha, João, pedra, pensamento, qualquer natureza. Ao invés de, indica oposição e deve ser usado apenas com ideias contrárias. Quer dizer, só tem essa ideia de ideias contrárias. Eu trabalho com as ideias contrárias. Já em vez de, é maior. Abarca o próprio ao invés de.
Exemplos falam mais fortes. Costumo jogar basquete, mentira, em vez de futebol. Olha, e poderia ser de qualquer natureza, de qualquer assunto, porque em vez de ir para qualquer natureza. Quando fala qualquer natureza, qualquer assunto, qualquer tema. Já ao invés de, é para ideias contrárias. Ao invés de dormir, ficarei acordado. Linguagens, códigos e suas tecnologias. A gente quer riscar um pouquinho o SUS e colocar linguagens, códigos e nossas tecnologias para a gente poder se incluir. Isso é uma marca também de discurso que eu fiz, colocando aí o nossas no lugar de suas. Tudo que o homem faz e produz em termos de linguagem corresponde a um discurso. Eu não vou ler na íntegra, não, vou comentar com vocês, mas esse tópico frasal aí, essa frase inicial e forte, marcante, deve ser levada a sério. Tudo que a gente faz em sociedade, ela é chamada de discurso na área da linguagem. Tudo é um discurso. Pode ser um discurso religioso, pode ser um discurso político, pode ser um discurso de gênero, pode ser um discurso escolar, pode ser vários discursos. E dentro do âmbito do discurso, nós temos os lugares do discurso. Por exemplo, se eu estou em um ambiente religioso e eu falo em oração, eu estou dizendo de algo que as pessoas devem conhecer e vão fazer de acordo com uma prática, um costume, um ritual até. Quando eu trago a oração para um ambiente escolar, eu estou pensando na análise sintática. Então, eu tenho que perceber um vocábulo dentro de um contexto. Ó, contexto. E nesse contexto, eu vou ter vários discursos e várias produções textuais. Robert, eu já ouvi falar que discurso também significa texto. Sim. Quando você produz um discurso falando, escrevendo, desenhando, pintando, você produziu um texto, verbal, não verbal, misto, mas você também traz para aquelas pessoas uma ideia, um sentimento, uma oposição, uma discussão, um debate, e esse debate, esse pensamento, essa afirmação, essa declaração, ela é um discurso, ela é uma ideia. Então, tem discurso enquanto ideia e tem discurso enquanto produção textual, verbal, não verbal ou mista. Algo aqui importante que na área da linguagem é uma verdade. Nós dizemos que todo discurso ele é baseado em uma intenção. Não há um discurso neutro, ninguém fala isso, escreve aquilo, porque eu quis. Quis por quê? Talvez você não pense conscientemente, vou fazer um exagero aqui na expressão, mas você ou declara algo por conta de uma religião, de uma política, de uma posição, ou você reproduz apenas. Não existe no discurso não existe campo neutro, não. Não. Eu posso não reconhecer, mas alguém vai reconhecer aquele discurso em você. Olha, ele é preconceituoso, ele é machista, ele é feminista, ele é isso, aquilo, outro, e vai. Para a gente exemplificar essa parte do discurso, meus nobres, tudo tranquilo, né? Estão acompanhando aí a ideia, o pensamento, a ideia de discurso. Tá claro para vocês? O mais importante é vocês aprendendo e revisando assuntos. Posso dar 10 assuntos, 5 assuntos, 3 assuntos, sei lá. Mas o importante é que vocês estejam absorvendo. Tá tudo ok com vocês? Deixa eu usar a função fática aqui para no que ela faz de melhor, que é confirmar a comunicação. Tranquilo, né? Eu vou entender também alguns silêncios como o quê? Até porque nem sempre a internet vai na velocidade que a gente quer, né? Né? Como diz Caetano, tempo da internet. Papa endossa a união homoafetiva. Opa, ali eu tenho um texto, uma frase, eu tenho uma imagem conhecida por muita gente, quase obrigatoriamente no mundo globalizado, porque essa imagem, essa pessoa, ela está aí na mídia
e ela tem um papel social relevante, bastante relevante, quase não sei a palavra. Você pode não fazer parte do segmento o qual ele é líder, mas ele é um líder mundial, né? Já tivemos aí várias figuras ilustres, como o Papa João Paulo II e outros por aí mais, e esse é o recente, é o Papa Francisco, e ele tem tido uma postura muitas vezes assim, progressista para alguns, no sentido de avançar alguns discursos que eram retalhados na igreja, e ele como autoridade máxima da igreja católica, apostólica romana, o que ele fala, o que ele escreve tem um peso forte, e como o mundo está globalizado, o que ele fala repercute em outros setores. Então, se ele endossa uma afetiva, ele declara um discurso aí a favor ou contra de outras realidades. Na próxima imagem tem assim, ó. Os homossexuais têm o direito de ter uma família. E esse tem aí com acento circunflexo, porque os homossexuais é um termo em plural. Olha que declaração, ele endossa e agora detalha isso. Tem direito de ter uma família. Nós sabemos também, e eu quero aproveitar isso aqui para pegar outras ideias que são correlatas aí, é que às vezes a gente pega uma frase e tira do contexto. Não vou dizer que seja a situação, porque eu seria pretencioso, mas muitas pessoas no âmbito político falam assim, mas fulano tirou do contexto que eu falei, eu não quis dizer isso não, e aí vai. E aí a situação vai embolando, enrolando, e alguém diz uma coisa, o outro diz outra, olha, eu disse isso, mas não é bem assim não, eu me expressei mal, e aí vai, né? Vai rolando. Nesse contexto aqui, aí vem uma outra fala. Sabemos que o Papa mora no Vaticano, pelo menos é a sede da Igreja Católica. Segundo alguns, ele nem está mais morando lá, parece, por questões de segurança, talvez. Bom, Vaticano diz que fala do Papa sobre união civil gay era sob o ponto de vista legal, não religioso. Você vê que agora, nessa fala aqui, houve uma adaptação. É como se alguém dissesse assim, ó, peraí, ele disse isso, mas não é bem isso não. Ele quis aqui só dizer que no âmbito legal, das leis do país, porque são pessoas, são civis, pagam impostos, têm direito civil, eles devem ter um ambiente, o amparo legal assegurado. Não é um discurso religioso, então, por que ele faz essa ressalva aí? Porque dentro do contexto católico e de muitas organizações cristãs, esse tipo de família não existe, digamos assim, fundamentado na fé cristã. Embora há igrejas e igrejas que que têm comportamentos diferentes desse ponto de vista aí, mais trabalhado, digamos assim. Mas eu quero trazer o nosso ponto aqui. Nenhum discurso, nenhuma frase, ela é neutra, ela sempre tem um viés. Quando eu falo sempre, é aquilo que a gente trabalha muito hoje. Você também pode discordar e buscar outras fontes que, né, possam pensar diferentes. Vamos mudar um pouquinho de assunto. O primeiro bloco é mais, né, de algumas divagações, alguns pontos assim. Esse bloco aqui é o bloco das questões. É o bloco que faz com que você fique, como diz o pessoal, com a faca afiada. Vamos lá, vocês estão quietinhos? A leitura, ela é. Gente, eu faço muito uso da leitura pelo seguinte: primeiro, que é algo que eu tenho interesse, gosto, não vou negar isso. E também porque o caminho que o Enem trabalha, em muitas provas de concurso, o Enem é uma das mais fortes, é a questão da língua portuguesa em uso. Em uso onde? Nos textos. Então, aquela gramática que nós aprendemos, tentamos aprender, de regências, de crases, de apostos, de vocativos, de vírgula, ela existe, mas ela está hoje muito atrelada à ideia do texto. Como é que está no texto aquele verbo? Como é que está no texto aquele conectivo? Como é que está no texto? Que gênero textual usa esse tipo de afirmação gramatical? Por exemplo, você pensa aí adjetivos, pegar uma parte de morfologia.
que aí você pode vincular as orações adjetivas, sintaxe, ou então os predicados, predicativos, predicados nominais. Esses que eu citei agora trabalham muito a ideia de características, bonito, feio, alegre, que é feio, que é bonito. Que tipo de texto eu vou trabalhar isso mais? Um texto descritivo. Uma descrição vai ter isso de forma mais evidente. Então, aquela gramática que você aprendeu, ou tentamos aprender isolada, ela tem seu lugar. Tem hora que você vai realmente, peraí, vou usar só isso aqui, a crase, vou entender a teoria da crase, mas você pega a teoria e relaciona a texto, senão você pode estar perdendo muito tempo. Salvo você só precise disso, que é pouco recorrente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso é um discurso religioso cristão. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Dele quem? Do verbo que é Deus. Ó, quando eu aponto assim esses elementos, eu estou usando a coesão e a coerência textuais. E sem ele, o verbo e o verbo que é Deus, nada que foi feito se fez. Então, você percebe aí que o texto ele tem um discurso, ele tem uma ideia, ele tem uma concepção. E aí, se você for estudar vamos chamar de teologia, mas a gente ouve, eu tenho proximidade com pessoas que estudam teologia, esse texto aí, ele é muito forte para o cristão, talvez para outras religiões não, porque ele afirma que aquele que veio ao mundo era verbo e era o próprio Deus. Para outras religiões não tem muito sentido e cria-se até algumas disputas, mas para o cristão é um discurso que afirma a fé que ele tem. Então é importante, é relevante. Ok. Tá vendo? E aí a pessoa se reconhece nos textos muitas vezes. Michele aí já faz uma descrição do versículo. E o discurso forte, muito forte, e isso, para quem estuda teologia, criou muitos problemas no começo assim, da fé cristã. Mas aí é um debate teológico, né? Um dia talvez eu estude teologia, eu acho um estudo importante. Mas vamos aqui no campo do Enem trazer essa leitura aí para uma releitura. E o Enem trabalha muito no de releituras. Pega um texto, vamos chamar de mais antigo, até historicamente é mais antigo, né? Quase 2000 anos, mais ou menos isso, para textos mais modernos, mas que acabam dialogando. O que é dialogar? Retomando aquele texto mais antigo. Às vezes com a mesma ideia, às vezes contrariando, mas dentro do que a gente trabalha com vocês hoje aqui, sempre tendo um discurso. E no princípio era o verbo, ó, a mesma frase. A mesma frase. E o verbo era amar. Ó, aí o autor já faz um outro encaminhamento. E viu Deus que o verbo precisava de um sujeito para que fosse conjugado. E Deus criou você. Pensativo. Pensativo aí eu entendo mais que é o próprio Deus. Percebeu Deus que um sujeito simples, sozinho, não conjuga o verbo amar. Não queria Deus criar o egoísmo. E Deus criou a mim. E assim surgiu o. Você preenche com o que você quiser no texto. Você percebe o seguinte, que este texto de Michele Magalhães Veloso, eu não conheço a autora, ele dialoga diretamente com o texto bíblico de João 1, de 1 a 3. E isso nós chamamos de intertextualidade, quando os textos dialogam. Nós vimos aqui que o texto 2 ele vai para outro encaminhamento. Ele não está num discurso religioso, focado na questão da divindade de Cristo e tal. Ele está focando justamente na ideia dos relacionamentos. (19 horas e 46 minutos). E o tempo passando, como diz o cantor. Tempo. Vimos aí, agora já temos o verbo no aspecto gramatical. Você vê como cada expressão tem um valor em um ambiente. Um ambiente escolar, para a gente, quando se fala em verbo, é a conjugação verbal. Presente, passado, futuro, flexões verbais e por aí vai. Eu quero focar aqui no verbo, é um assunto extenso pra caramba, as formas nominais.
Nós gostamos de chamar de GPR. Para quem gosta de anotar aí, é interessante. GPR é gerúndio, particípio e... Gerúndio, particípio, eu ia falar outra coisa aqui. Infinitivo, é GPR, não, é GPI. Eu acho que eu confundi com GPR mesmo. GPI, gerúndio, particípio infinitivo. O gerúndio é essa forma verbal que sempre tem uma ideia de continuidade. Falando, pensando, estudando, observando. E o NDO é marca inquestionável. É uma coisa fixa. Gerúndio sempre tem NDO. O particípio pode ser regular, pode ser irregular. Então, aí você tem uma outra diversidade. O particípio regular, o mais comum, digamos assim, tem a letra D. Estudado, falado, pensado, e dá a ideia de algo estático. É uma característica. O particípio irregular ele não tem uma forma específica, mas eu posso pensar aqui impresso, do verbo imprimir, morto, do verbo morrer. Então, tem esses irregulares. O infinitivo pode ser também regular e irregular, ou pessoal e impessoal. O infinitivo impessoal é mais conhecido, é a letra R no final. Estudar, aprender, discernir, brincar. O infinitivo pessoal, flexionado aí, é estudarem, aprenderem, pensarem, estudar. Você tem aí algumas modificações. Aí uma imagem dos verbos, né? Uma dica importante que envolve verbo também. Aí no meio tem o verbo haver, e é importante percebê-lo na redação, na interpretação. Eu digo assim, há dias não o vejo. Faz tempo, né? Passado. Há muitas chances de crescer aqui. Aqui, nesta aula, nesse ambiente, há muitas chances do nosso crescimento. Então, existem. A palavra a, ele pode ter dois pontos aí que são importantes você discernir na sua redação. Eu disser assim, ó, daqui a 3 dias partirei, ó, futuro. Cuidado. Esse A aí é futuro. Mas pode indicar também distanciamento. São 8 quilômetros daqui a Itu, a tal lugar. Então, esse A também indica futuro e deslocamento. O HA, a gente sabe que é uma expressão que indica mais sensação, sentimento, interjeição. Ah, outro gol da Alemanha, acho que foi 7-1. E a história não deixa apagar. Meus nobres, tudo tranquilo com vocês? Tá tudo beleza? Dúvida, curiosidade, tudo ok, né? Pronto. Vamos fluindo aqui. E eu quero muito responder questões com vocês. Essa parte introdutória é aqui para dar aquela semente. Anotem, depois, quando puderem, revisem essa aula. Eu vou postar no nosso canal, então dá uma revisada. Pierre falava muito isso, aula dada, aula revisada, e é o quanto antes. Eu sei que a gente às vezes fala assim, logo, porque a gente não sabe, cada um tem uma vida e uma rotina bem tumultuada, mas tente usar o tempo mais próximo. Ó, tempo, tempo, tempo. O mais próximo você usa. No texto, a partir da descrição de um aparelho fictício, ó, elabora-se uma crítica implícita a. Aquela conversa nossa sobre o contexto, feres, vocês devem aplicar no enunciado direto no enunciado. E além do feres, que é ser familiar, ser econômico, ser escolar, ser sentimental, ser semântico, ser religioso, tem também, ó, 4 perguntas. De quem o enunciado fala? De que o enunciado fala? Onde e quando? São 4 perguntas que te ajudam não só a interpretar, mas também a fazer redações. Então eu vou ler o texto lá de quem está falando o enunciado aí. No enunciado aí ele não fala de alguém, fala da descrição. Não fala de tempo, não fala de lugar, só fala de o quê. Então eu já tenho uma ideia para ler o texto. Eu vou buscar no texto
esse aparelho em relação à ficção. E, além disso, uma crítica implícita. Quando falo implícita, eu trabalho mais com a interpretação textual, que é algo mais sutil. É naquele campo mais da sutileza ali, da esperteza, você não sabe exatamente o que diz, mas você chega a alguns caminhos. Este é o HP Plus. Através dele, recebo sustos, ansiedades, boletos, demandas de trabalho, cobranças afetivas, brigas de família, ódio político e mentiras conjugais. Aguardem o lançamento do H9. Ele será 4 vezes mais rápido. Então você percebe aí que o enunciado ele te dá justamente esse roteiro do que pensar. Eu vou analisar essa imagem. Ó, além de você analisar as imagens, os textos, alegorias, você vai elaborar o quê? Perceber o que o enunciado quer que você entenda. Ele quer que você entenda aí um discurso, uma ideia, um pensamento implícito, ou seja, está sugerido apenas. Pela forma com que eles escreveram ali, está escrito o texto. E pela imagem também, né? O formato das bolinhas, e também como está o aspecto facial da personagem, que ideia está mais clara ali? Vou dar mais um tempinho, tentem aí pensar uma resposta possível e a gente retorna daqui a alguns segundos. Eu nem trouxe minha água aqui hoje. Esqueci. Não sou muito do café, sou mais pautado na água. XIX h 51 Eu espero que a gente possa responder. Lembrando que café é vida. Eu vou anotar aqui que olha, isso vai cair no Enem, viu? Isso é propaganda. Café é vida. E olha só a escolha que ela fez. Eu coloco café na frente na frase para justamente chamar a atenção. Você fala assim, vida é café, café é vida. Vida, força, inteligência, atenção, café dá isso, né? E Dani Café é a maior representante do café da América Latina. Ei, desgrama, viu? E aí, meus nobres, qual seria a resposta melhor aí para essa questão? E eu quero colocar outra semente na mente de vocês, outra semente na mente de vocês, não escreve assim, porque isso aí é mais para fala mesmo. E é uma dúvida que recorre a muitos alunos. Aí eles falam assim, poxa, Roberto, mas tem 2 ou 3 que ficam parecidas. Aqui é treinamento. Então faça isso com mais consciência. Olhe aquela que você acha que é a certa e perceba outras que você acha que se parece, porque o Enem tem muito disso. Vou dar um tempinho para vocês aí, alguns segundos. Escolham a certa e encaixem também na sua lista aquelas possíveis. Podendo participar, eu agradeço muito, viu, galera? Porque fica animado para a gente também. E vocês são uma turma que participa bastante, então a gente agradece essa participação e pede que ela sempre aconteça para a gente poder, sabe, ter a motivação. Qual seria a certa aí? Eu não estou olhando para o chat, agora não posso olhar muito, não. Ainda não sei fazer aquilo que a colega falou na aula passada. Ano que vem, talvez. Qual seria a certa aí? Letra D? Opa, já escolheu uma, eu acho legal, mas para o treinamento ficar mais forte, agradeço aí, viu? Pense aí mais 2 que vocês acham que pode confundir, porque assim, isso vai acontecer na prova. Ou essa aqui, mas essa aqui e essa aqui. A gente tem que eliminar essas questões aqui agora. Como diz o outro, ao vivo agora. Letra D, já foi apontado, já registro aqui, porque anotando também eu me concentro melhor. E qual seria outras, ou uma outra que sugere uma dúvida? Pra mim, a letra E. Pronto.
Duas já tá bom para a gente discutir. Primeiro eu vou parabenizar porque a resposta já foi falada, isso é muito bom para a gente ter esse avanço com vocês, embora quando errar também, aí tem que alimentar mais a compreensão. Mas se acertou, a alegria fica em primeiro lugar, depois você compreende. Utilidade de um aparelho tecnológico que se desviou de sua função original. Mas qual é a função original mesmo? Olha só quando ele trata de algum ritmo implícito. Qual era a função original mesmo disso aí? Seria apenas informar, né? Digamos assim. Dar informações objetivas. Seria mais referencial, usando aí a parte gramatical. O que é que ele desviou colocando outras questões, agregando questões aí que não estavam no padrão dos aparelhos? Aí o colega sugeriu a letra E também como um debate aí, ó. Disputa constante entre as pessoas para reivindicar a razão sobre os fatos cotidianos. Show de bola. Uma questão dessa aí pode, na hora da prova, deixar você assim, ó. E por que a letra D? Porque ela vai direto ao assunto e ao enunciado e trata da tecnologia, que é o que está explícito na imagem. Roberto, você falou explícito, mas não é questão implícita. Implícita ele quer a ideia, mas obviamente se você vê um aparelho, aparelho é aparelho. Show de bola, parabéns aí pelo acerto. Vamos lá. Eu acho que eu tratei essa questão com vocês já. Só uma... Se tratou, a gente só faz um comentário mais rápido ainda. Se não, a gente dá o tempo normal. Mas olha só, gente, TRE, ó, anota aí, TRE. O que é TRE? Texto, resposta e enunciado. A sua preocupação na prova é essa aí, é ter o conhecimento, o assunto, as matérias e tal, e ver o TRE. O que é TRE? Ver o texto, ver o enunciado e as respostas. Primeiro é o E, de enunciado. É o elemento mais importante. O enunciado diz assim, ó, algumas propagandas costumam utilizar determinados recursos verbais para estabelecer a aproximação com o leitor. Ele está te entregando a ideia, o discurso da prova nessa questão é isso aí. É palavras que a gente usa que aproximam as pessoas. E aqui não estou falando de relacionamento, mas falando de uso gramatical. No caso do cartaz apresentado, essa estratégia é verificada a partir do... Roberlan, eu estou percebendo que o cartaz é uma menina, ela é negra, tem um ursinho. Neste enunciado, isso não interessa em nada, porque o enunciado quer o quê? Recurso verbal. Se você ficar olhando a menina, que tem ali um travesseiro, você vai estar perdendo tempo. E tempo, como diria Caetano no caso, deve ser aproveitado, tanto que ele queria mais tempo. Mas pensem aí a resposta certa. Deixa eu responder uma coisa aqui que também interessa a nós, que é a professora Camila de literatura. E aí, meus nobres, qual seria a resposta aí? Não tá aparecendo a pergunta não, professor. Não está aparecendo a pergunta? Não. Só tá aparecendo o senhor. Quá, como diz o povo. Deixa eu ver. Ué, mas aqui para mim está apresentando. Eu vou refazer aqui, mas não está indicando que estava apresentando. Isso acontece também, viu? Já estou ficando escolado nesse negócio, desse beré. Vê se agora ele está transmitindo aí, meu nobre. E obrigado pela atenção, porque não tem coisa que não tem como saber, não. Veja aí, está aparecendo agora. Ainda não. Oxe, ninguém está vendo? Eu tô. Então, viu, Dani? Eu acho que o beré está por aí, viu?
Então o problema é comigo mesmo. Tá vendo? Trouxe o problema pra gente, mas a gente tá aqui para compartilhar problemas também. Faz parte. Na verdade, é uma questão própria das aulas remotas, né? Tem, às vezes, o sinal que cai num lugar, não cai no outro, e aí o beré incha, como diz a galera. O pessoal às vezes sugere, viu, Dani, reiniciar, dar F5, viu o que é que dá aí? Tenta fazer esse berezinho aí. Sim, nobres. E aí, quem tá vendo, qual seria a resposta dessa questão? Enquanto eu falo com a Pro aqui. Quem tá conseguindo ver, qual seria a possível resposta? Letra B? Letra o quê? B. Isso. E eu vou ser bem, até porque eu quero ver mais questões com vocês, não quero tomar muito tempo da Pro de literatura. E é isso aí. Óbvio, é uma questão tão besta. O Enem, ela mescla questões mais complexas e as mais bobas. Então, é nessa pegada. De uma questão que você vai ter que suar e outra que você vai dizer assim, ah, não, isso aqui tá de graça. Porque você realmente indica proximidade em qualquer universo nosso aqui. Já senhor, senhora, né? Não denota proximidade, denota formalidade, respeito, distanciamento até. E aí, Dani, a imagem chegou? Agora foi. Ah, agora foi. Essa expressão é muito usada lá em Aiquara. Agora foi muito de lá. A galera gosta dessa expressão. Agora foi. Gente, essa questão aqui é top. O Enem trabalha muito essa questão de interpretar poesia. Eu não sei se vocês têm dificuldade. E assim, uma coisa que eu quero falar com vocês, eu trabalho no outro cursinho, no Evolua, e falo muito com a galera o seguinte, e tem dado muito efeito. Muitas vezes o aluno, até por respeito, consideração, ou qualquer outro conceito, respeita no professor e quer ficar só ouvindo. Aquela coisa bem passiva. Que tem seu lugar, com certeza. Mas uma coisa que eu quero dizer a vocês bem claramente, declarem suas dúvidas para mim, porque eu preciso montar a aula para vocês. No sentido literal, né? Não é montar uma aula porque eu sei que o Enem trabalha isso, isso, isso. Mas eu não sei qual é a dúvida de Michele, de Daniela e de Mike. Eu tenho que saber, claro, não vou saber de todo mundo, nem toda hora, não vou lembrar, mas quando eu sei alguns, eu já crio uma aula pensando em justamente suprir essa necessidade, porque tem coisa que eu posso estar falando que é desnecessário, digamos assim. E assim, quando eu falo de uma aula para outra, de um curso para outra, é trazendo justamente uma experiência, mas cada turma tem sua realidade, cada pessoa tem sua realidade. Assim, talvez você não tenha tanta dificuldade em interpretar poesia e eu fico aqui macetando. Então, vamos dialogar, porque dialogando a gente, como o nome diz, dialogar, dá clareza. Mas aí, enquanto eu vejo aqui a Pro Camila me respondendo, leiam o enunciado, vocês, silenciosa, leitura silenciosa. Ela disse o quê? Ela vai me dar um tempinho aqui para terminar com vocês. Tempo. Depois disso, também só ano que vem. O poema aborda a problematização da relação do homem com a tecnologia. No texto, o eu lírico busca evidenciar a. Leiam aí enquanto eu falo com Camila aqui. Pronto, falei com Camila aqui um pouquinho, gente. A nossa pró de literatura. Vamos ter um tempinho para conversar um pouco mais aqui. Valeu, Camila! Já estou entregando aqui a conversa para a galera. Mas depois eu falo sobre Camila. Sim, meus nobres. Olha o título. Descartes e o computador. Você vê que isso é uma coisa interessante, que trata de um assunto muito contemporâneo, que é o uso
pouca duração dos objetos. A gente sabe que tem uma... Esqueci a expressão que se usa, mas aí os objetos já são produzidos com um tempo de vida menor do que antigamente. E você pode pensar em um carro, uma moto, um celular, eles duram menos tempo. Isso, segundo o que muita gente já sabe, é uma programação para durar menos tempo. Para quê? Para beneficiar o consumo. E aqui eu não quero crucificar não, porque eu também trabalho com vendas. Mas tem essa reflexão aí. Você pensa que pensa, ou sou eu quem pensa que você pensa? Você pensa o que eu penso, ou é que eu penso o que você pensa? Bem, vamos deixar a questão em suspenso. Enquanto você pensa se já pensa, e eu penso se ainda penso. Leva um tempinho aí. Se você tem dificuldade de ler poesia, isso vai ficar evidente aí na sua cabeça. Se não, não. Mas é bom que você tenha essa consciência da dificuldade em relação à área de linguagens, língua portuguesa, pontualmente. E quando puder falar, fica à vontade, porque a gente trabalha as aulas pensando em suprir justamente as deficiências. E aí, você pensa que pensa. Uma coisa importante, que sobretudo para quem tem dificuldade em interpretar poesia, é que você não fique tentando entender tudo de uma vez só. Faça de forma pausada. Corte os pedaços. Leia apenas um verso, você entende? Você pensa que pensa. Você pensa que pensa em alguém declarando para alguém se o outro pensa. Você pode pensar isso. Ou sou eu quem pensa que você pensa. Rapaz, então eu estou em contato com alguém e não sei, não confio que ela pensa e ela pensa que eu penso por ela. E às vezes não acontece isso em muitas situações. Você está de acordo com o contexto ali, no trabalho, ou qualquer situação de envolvimento, e alguém está pensando tudo pelo outro. Traga para uma coisa que você possa entender melhor do que dizer assim, a poesia não tem sentido. Se não tivesse tanto sentido, não teria tantos milhões de anos a poesia, né? É meio complicado ela durar tanto assim, sem ter sentido algum. Você pensa o que eu penso, ou eu é que penso o que você pensa? Olha, você vê quem está no comando aqui. Quem é Não sei se você assistiu o filme Matrix, mas eu acho que trabalha essa ideia de quem está no comando da situação. Bem, vamos deixar a questão em suspenso. Não está decidido. Enquanto você pensa se já pensa, e eu penso se ainda penso. Então, você vê que há uma insegurança entre as, vamos chamar de personagens, para poder trabalhar algo pontual. E aí, gente, dentro desse círculo de informações, de tanto penso, e é uma coisa importante dizer também, olha só que o texto, apesar de ser poético, polissêmico, ele te evidencia a importância de tratar e discutir o pensamento. Então, qual resposta abaixo aí dialoga bem com o enunciado e contexto? TRE. Texto, resposta e enunciado. Aí eu aguardo um pouquinho. Vinte horas e 9 minutos. Tem alguém aí, gente? Tem. Aí, não me deixa sozinho, não. Uma pergunta, a resposta. Não se esqueçam, aqui é treinamento. Pensa aquela resposta que você acha que é certa e fica naquela malícia de isso aqui também poderia ser, por que não é? Faz a casadinha, como diz o pessoal. Eu estou em dúvida entre duas questões, mas eu não sei se está certa. Não. É a B e a D. B e D, é isso? Isso, B e D. Pronto. Já vou te dizer uma coisa boa. Você está fez a casadinha certa. Uma delas é a resposta. Então, agora, isso é bom. Vou até fazer essa dinâmica para vocês ficarem mais contentes. Você já apontou uma certa. E agora decida. E os outros pensem com a colega também.
Lembrando que eu não estou olhando o chat para a gente otimizar o tempo. Então, vou agradecer a interlocução. Acho que é a Dani que está falando com a gente. Dani Café. E aí, agora, que massa. Olha, eu fico contente quando vocês vão evoluindo assim, a olhos vistos, como diz o povo. Porque a prova está ali e vai trazer situações assim. Só que mais legal é que ela está fazendo a coisa real. Aqui é só treinamento, mas ó, potencializa. Sim. B ou D? Difícil decidir, né? Eu vou esperar um tiquinho. E as duas, realmente, você que escolheu, não sei se os outros escolheram essa também, tá bem parecido, né? A ausência do pensamento, incapacidade do homem, ó, e a incapacidade de pensar, de certa forma, que é do homem moderno de pensar. E aí? É ausência ou incapacidade? Tan, 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 tan. B ou D, galera? Deixa eu mostrar a vocês, porque às vezes a timidez fica demais. Olha a resposta certa aí. Não é nem a B e a D, ó. Justamente essa dúvida que o texto coloca várias vezes, né? Dúvida a respeito da autonomia do pensamento humano na era tecnológica. Justamente essa confusão, porque não é nem ausência, nem incapacidade. Um texto aqui que dialoga com esse texto é Tabacaria, que é de Fernando Pessoa, que dialoga com o texto nessa ideia do pensamento, do ser e tal. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Nesse texto aí, Fernando Pessoa faz um traço interessante que ele vai dizer, né, como está escrito aí, alguém declarando não ser nada, não ter nada, mas, apesar disso aí, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E aí você pode fazer uma releitura disso aí. Gente, esse ponto aí, queria que vocês printassem, que copiar não vai dar tempo, mas depois podem printar, né? Vamos usar o verbo printar aí, e trazer para a realidade. Sobretudo para quem tem dúvidas em interpretar poesias. Olha só o que diz ali na primeira linha, que não está rascunhada ali. Na maior parte dos bons poemas, há alguma espécie de conflito. E aí o resto eu vou comentar com vocês. Anota pelo essa frase aí, ó. Na maior parte dos bons poemas, há alguma espécie de conflito. Como assim alguma espécie de conflito? No texto anterior, o conflito é justamente se pensa ou se não pensa. Na música de Caetano, o conflito é em relação ao tempo. Então, normalmente, o texto poético ele vai ter uma coisa assim que você pode ver em vários poemas, não em todos, mas a ideia do conflito. De um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem, de duas ideias, de dois pensamentos. Assim, quando estiver lendo esses textos mais subjetivos, eu digo aí claramente música e poesia, tenta perceber conflitos. Às vezes vão vir palavras claras, ó, tipo sim, não, verdade, mentira. E às vezes vão vir coisas mais subjetivas, mais sutis. Então, foca nisso aí e avança. Gente, ó, Camila não vai poder dar aula para vocês hoje, não. Aí a gente vai estender só para resolver as questões, certo? Se puderem ficar, a gente agradece muito. Ok, meus nobres? E o Camila hoje não vai dar
essa assistência a gente não, a vocês. A gente estende um pouquinho aqui, só para resolver as questões. Pode ser? Tá tudo ok? Pode. Pode até às 10 horas. O negócio tá bom. Quem tá falando é Camila, né? Não sei. Ou Camila não, é Daniele. Eu mesmo. Ontem eu fiquei 3 horas de aula com o pessoal, com outra turma. Foi legal. Rolou papo bom, viu? Foi show de bola. Estamos aqui para somar. Não é matemática, não, a gente soma também. E até divide, principalmente o café, que café dá um dinheiro retado. Dani Café. Ficou assim mesmo, ficou Dani Café, né? Pegou. Bom, mas nós temos, acho que só 10 questões, eu vou ver aqui. 8 ou 10 questões. Mas rende. Algumas vocês vão fazer quase sozinhos. Por exemplo, essa aí agora, vocês vão fazer, mas já no desconfio de vocês. Vou dar um silêncio aqui para vocês, que é meio difícil. Mas vocês tentem resolver isso aí sem nenhuma leitura minha, só um comentário depois. Já vai nessa autonomia aí que vocês vão gerando aí. Segue o fluxo de vocês, eu falo no instante. Eu acho que... Lê isso aqui, ó. Gente, anotar é uma coisa boa demais, velho. Oito horas, 20 horas e 15 minutos na Cidade Sol. Lembrando, olha o contexto do enunciado. Sai dessa aula dominando o contexto do enunciado. Olha, qual é o contexto? É familiar, é econômico, é semântico, é gramatical? Qual o contexto que eu estou lendo aqui? O que é que tem em evidência? E, às vezes, também, alguns enunciados colocam vários contextos, mas um tem que prevalecer. Preste bem atenção. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo. Já trata de 2 assuntos aí, vou colocar 3. Primeira, a ideia de humor. A gente tem que ter cuidado com o humor, porque, por exemplo, nem tudo que você vai contar de piada eu vou achar graça. Não tem essa obrigação. Mas mesmo que eu não ache graça de algo que você conta dizendo que é humor, eu vou perceber, e sou obrigado a perceber que o humor tem sempre um contraste. Ok? Tem sempre um contraste. Deixa eu ver aqui. Tem sempre um contraste, e isso deve chamar a atenção quando falar que é humor. Outro ponto que o enunciado trata, a ideia de que vai ser cobrada aí a gramática normativa, que ele falou, usa o pronome reto, usa o pronome oblíquo, então você vai ter que trazer à mente aí a gramática normativa, mas ele pede o que no final? Esse uso é inadequado, ou seja, ele quer que você perceba que a gramática normativa não esteve no uso ensinado por ela. Então, vamos ao texto. Vamos massacrá-los. E nós vamos lembrar aqui que nós, no dia a dia, não usamos assim. Então, você já pega o seu desconfiômetro e fala assim, eu não uso assim. Tem alguma coisa diferente. Vamos ter isso como alerta. Vamos arrasar eles. Que é a frase que a gente usa mais, porque é mais informal. Vamos. Mas antes, aí você vê, houve uma quebra aí. Então, você vê que a ideia de humor, que é contraste, que é diferente, é essa ideia. Primeiro que das minhocas conversarem, segundo que
parar para refletir sobre a gramática numa situação dessa aí. Vamos acertar o pronome, ou seja, eu vou usar como é o pronome? Olha, a gramática vai dizer o seguinte, os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, normalmente não são complementos verbais, exceto quando há com preposição, que é um caso mais à parte. Tipo assim, a eles, a elas, mas uma situação bem mais atípica. Mas, no geral, eu, tu, ele, nós, vós, não são pronomes para ser complemento verbal, como está ali, descartar eles. Que a gente fala assim na gramática mais popular, informal. Na culta, você vai usar quem? O, a, os, as, mi, ti, si, nos, vos, li. E as variações, lo, lá, los, las, e por aí vai. Pensa assim. Então, qual a resposta aí? Traduz essa minha fala, porque já encaminhei, porque é um assunto bem pontual. Não é tanto de interpretação, é conhecimento da gramática normativa. Qual a resposta aí? Traduz essa questão do uso da gramática de forma incorreta. Vejam aí e me digam a resposta. Dani, puder me ajudar, se alguém colocar no chat, eu fico muito contente. Ô, Dani, mas tu não gosta de cappuccino, não? Fiquei curioso agora. Tu gosta de café e cappuccino? Gosto também. Ah, eu prefiro o cappuccino. O cappuccino já tem sabe? Não tomo muito, não, que é uma coisa que a gente não vejo muita graça em tomar muito, mas quando eu penso nessa parte aí do quentinho, o cappuccino ele ganha. Sim. E agora, e qual seria a ideia que fica melhor para essa reflexão gramatical normativa? Letra A. Dúvida? Eu tava entre a A e a D, mas agora eu tô na A, certeza. E eu gostei eu gosto, porque assim, aqui, que é laboratório, é treinamento, o erro ele é bem-vindo quando você erra e aquele erro que tem um sentido, né, que te ajuda a conhecer mais. Eu penso assim, pelo menos. Porque gera ambiguidade na leitura do texto. Talvez você pensou ambiguidade, porque realmente elas param e parecem, tipo assim, vamos entrar em consenso, né? Fica essa ideia de que assim, não tá claro. Mas, na verdade, não está claro. Eles se entenderam. E uma delas queria fazer um ajuste em relação à forma escrita e falada e formal da língua. Show de bola. Aqui, ó. A letra A discute isso aqui, que é próxima também, letra A e letra E, mas a letra B, ela abarca mais a relação da função sintática. Porque, por exemplo, ali, ó, vamos massacrá-los. Quem massacra, massacra algo, alguém ou alguma coisa. Complemento verbal. Só que outra frase assim, arrasar eles, que tem a mesma função, só que na gramática normativa eu não uso o pronome reto, eu uso o pronome oblíquo. Então a margem de erro aqui ela é bem-vinda, quando a gente, né, trabalha e compreende. Ficou claro, gente? Ok? Positivo? Segue. Palmas para vocês. Olha aqui essa questão, diz assim. Olha só que o enunciado aqui é pequeno. Cadê o enunciado? Ali a seta azul diz assim. Puseram no... Essa frase aí. A forma pronominal no refere-se. Lembrando da aula aqui, porque o tempo vai passando, a gente pode começar a esquecer. O assunto que está prevalecendo nessa aula de hoje é coesão textual nas questões Enem. E o que é coesão textual? É justamente os elos, as ligações, conjunções, advérbios, pronomes, pronome demonstrativo, pronome oblíquo, pronome reto. Então, esses assuntos trabalham muito a questão das coesões textuais. Então, quando pensar em coesão, pensa por aí. A sigla é CAP. Conjunção, advérbio, pronome. Dentro do pronome, demonstrativo, oblíquo e reto. É dor. Bom, agora deixa vocês pensarem um pouquinho sozinhos. E aí é uma questão que remete à leitura do texto. E eu vou comentar algo sobre isso nesse instante. Gente, qualquer coisa na didática, na dinâmica, pode falar, Belão, não estou entendendo assim e tal.
Fica à vontade, porque a aula é literalmente nossa. Se não entendeu o enunciado, pode falar, fica à vontade, está aqui para dialogar e ir estreitando, alargando conhecimento, que estreitar conhecimento é ruim. E aí, qual seria a resposta certa, a possível, a melhor? A de boa aí. E ando sobre a terra, e vivo sobre o sol, e as raízes, eu balanço, eu balanço, eu balanço. E aí, meus nobres? Deixa eu fechar a janela aqui e ver se diminui esse barulho. Tempos remotos. E aí, consegue apontar algumas? Letra E. Mais alguma para fazer aquele confronto? Porque às vezes também não queria confronto nenhum, só para a gente ir mapeando com vocês. Como se Eu só vi a letra E. Não consigo. E percebeu certinho. Eu não sei qual foi o seu grau de dificuldade ou facilidade, vou só dizer o que é previsto, digamos assim, no assunto. Né? Essa compreensão aí justamente é da estrutura do texto e até da proximidade. Deixa eu ler, encontrar no texto aqui, tem essas recorrências, você vê aqui, deixar na porta e tal. Aqui, os tempos aqui. E expuseram ali, ó. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no. Você vê que é interessante que esse puseram-no, apesar de estar no singular, cuidado com isso, se refere a dois termos. E por que não está no plural? É porque aí, tem aí as particularidades do assunto, que é o cavalo de Troia e o presente, não está no plural, tipo assim, os presentes seria puseram-nos. Mas como se refere a um e outro, né, na sequência, está no singular. Então, questão assim, top, 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 top. E ajuda muito na redação esse tipo de compreensão para vocês. Na verdade, para todos nós, mas falta vocês que estão no processo que serem avaliados lá no dia 17. Está chegando o dia, está chegando a hora. Ô, Dani, tu vai levar café para lá? Como é que faz? Será que Dani vai levar? Rapaz, desse calor não vou não, viu? Só vou levar água mesmo. Sei lá, Dani, mas olha só, se você entender que o café te faz bem, no seu biológico aí, aquele, não é aquele pouquinho assim, apenas para fazer aquela pressão, tira uma selfiezinha na hora e manda para nós. Que não dá, né? Só resenha. Mas eu fiquei preocupado com você, com esse consumo exacerbado de café, pode ser que chegue lá, ih, faltou café no sangue. Ê, desgrama. Então, pense bem. Sim, gente, outra coisa importante, meu pai, é que o nosso contato é tão pouco assim em relação ao que eu já trabalhei no outro curso, aí a gente acaba tendo que focar muito no conteúdo e questões. Vocês sabem que vocês vão usar máscara, vocês, né? Só para lembrar, e assim, é importante, é necessário que vocês treinem o uso da máscara em casa, resolvendo questões. Se não fizeram isso, estão errados. Então, ó, atente, porque você vai estar lá 4 horas, 4 horas e meia, vão estar mascarados. Então, em casa, tire um tempinho para você fazer essa correlação, porque a nossa mente, nosso corpo, ele tem uma relação muito estreita, é óbvio, né? Mas tem gente que às vezes desconsidera esse óbvio aí e acha que o corpo, na hora, vai dizer, não, estou fazendo prova, não precisa de máscara, não. Ele vai sentir falta, porque ali você vai ver pessoas mascaradas, você vai estar mascarado, e não treinou assim em casa. Então, pega a visão, como diz a galera,
e tire um tempo para estudar em casa de máscara, sobretudo respondendo questões para sua mente, ó, entender essa relação necessária. Então fica aí a dica de saúde e dica de aprovação. Além do cafezinho, que pode ser que alguma pessoa leve, o cappuccino também, que de repente lá quer dar uma guinada. Mas vamos lá. Meus nobres, questão 6 aí. Nós temos mais 3 questões, né? A numeração não está certa, não. Levando em conta os elementos de progressão temática no trecho anterior, é possível afirmar que a passagem fechava-se o doce parêntese, e isso me desorientava. Essa passagem, esse trecho aí, leva a qual interpretação? Revela, simboliza, faz menção, consiste em, destaca algo. Uma coisa que eu quero lembrar vocês, que eu lembrar na questão anterior, é importante. Ó. O que é que eu faço primeiro? Eu penso no TRE. O que é TRE? Texto, resposta e enunciado. O mais importante, o enunciado. É ele que vai te orientar no contexto adequado, no tipo de texto que você está lendo, se o texto é uma resenha, se é uma charge. Então, o enunciado ele vai te encaminhar isso aí. Mas um alerta muito importante, e quem já fez prova do Enem já sabe isso, é só para lembrar. Nem sempre eu preciso ler o texto de forma exaustiva, cansativa. Às vezes o texto nem é cobrado para ser elemento de resposta. Ali tá só para... é figurante. Às vezes é pouca leitura do texto e às vezes muita leitura. Então são 3 níveis. Como é que eu percebo isso? Lendo enunciado e dando uma pescadinha nas questões. Você tem que treinar isso. Às vezes o texto não é tão importante, não. Às vezes o texto é muito importante e às vezes o texto é médio importante. Então, segue nessa fronteira aí. Bem e mal ainda não existiam. Parece uma história, né? Faltava razão para que nos afligissem com pancadas e gritos. Contudo, as pancadas e os gritos figuravam na ordem dos acontecimentos. Partiam sempre de seres determinados, como a chuva e o sol vinham do céu. E o céu era terrível, e os donos da casa eram fortes. Ora, sucedia que a minha mãe abrandava de repente, e meu pai, silencioso, explosivo, resolvia contar-me histórias. Admirava-me, aceitava a lei nova, ingênuo, admitia que a natureza se houvesse modificado. Fechava-se o doce parêntese e isso me desorientava. Uma coisa importante é perceber que é um texto narrativo, isso pode facilitar para alguns, dificultar para outros, né? Mas sabendo que é uma narrativa, tem aí um narrador, uma personagem, uma situação, um tempo sendo... Olha o tempo de novo aí de Caetano, o tempo sendo aproveitado, porque a narrativa acontece num tempo, tempo. Mas agora, além disso aí, com foco no que está no enunciado, qual a resposta melhor? Porque eu quero frisar, às vezes tem mais de uma resposta boa, e até certa, mas certíssima, de gabarito, só cabe uma no Enem. Dá um tempo para vocês pensarem e me dizerem. Vem me regar, mãe. Vem me regar. E aí, cadê aquela resposta boa, certa e aquela possível, aquela treta? Pegou a visão? Eu acho é uma questão de nível
um pouco mais puxado aí. Então, o Enem tem questões mais simplórias e mais complexas. Claro que cada cabeça aí, né, determina isso na sua experiência, mas aí, qual é a certa? Dani tomando cafezinho. Não sei se Mike gosta de café, se Michelle gosta de café. Não sei se entrou mais alguém aí também que eu tô sem baixar a tela aqui do slide. Eu gosto bastante. Ah, tá vendo? Rapaz, também o brasileiro, eu tô fazendo um comentário que nem tem lógica no Brasil, porque o café no Brasil né? Como diz, deixa eu pegar a frase de Dani aqui, café é vida. Olha que desgrama, velho. Questão do Enem aqui, ó, publicidade. Questão certa do Enem, publicidade. E agora, depois dessa propaganda do café aqui, qual é a resposta certa mesmo pra gente ficar cafeinado, estimulado, aprovado? Lembra, treinamento. Eu quero a certa e perceber uma que pode ser certa, mas me enganou em algum momento. Eu tô em dúvida entre a letra D e a E. D e E. Pronto. Boa dúvida. Agora, aquela questão da vida, né? Decida. Agora, decida, né? Sabendo que essa tem isso, aquela tem aquilo. Se apegue. Agora pode se apegar. Se apegue na questão aí. D e E. Qual é que você. Vamos ler aqui, ó. Letra D. Consiste em uma metáfora para o fim da atenção e do afeto dirigidos à criança pelos pais. O que é metáfora? Metáfora é simbolismo, é aquela imagem, é dizer de uma coisa falando de outra. Esse cara é um leão, é um lutador, aquilo ali, aquilo ali é um cavalo. Letra E. Destaca a consciência do garoto quanto à transitoriedade das mudanças de humor dos pais. E eu gostei das duas, sinceramente, porque tem uma relação assim, muito próxima de algo é, que fala da atenção, do cuidado, da relação pai e filhos. Os dois têm esse foco. Mas só uma é a aprovação. Qual é a resposta certa? Agora decida. Olha o café da aprovação. Deixa eu botar aqui meu carregador, senão a gente some no plug aqui. Aí, deu logo alerta. Olha o texto não verbal do meu computador, no Note. E aí, e a decisão? Deu ou outra? Eita, aqui. Seria E? Seria ela, tá perguntando. Destaca a consciência do garoto quanto à transitoriedade das mudanças de humor dos pais. Vamos recorrer ao texto, né? Bem, uma letra mais silenciosa, vamos? Ora, sucedia que a mãe abrandava e de repente meu pai silencioso, explosivo, resolvia contar-me histórias. Ó, a ideia de relação tá aí, mas rever aí a letra D, ver se não tá melhor. Porque quando eu falo dessa. O que é transitoriedade? É coisa que tá passando, né? Eu tô só problematizando para melhorar vocês lá. Porque aqui a gente tem que treinar mesmo. Tem que dar problema. Lá é solução. Lembrando que metáfora é um simbolismo, né? E transitoriedade é uma coisa mais passageira. Ó, letra D. Por que uma metáfora? Porque é uma história para ilustrar uma outra realidade. É como se eu contar. Pensem aí. Vamos pensar aqui nas parábolas que a Bíblia tem.
que justamente conta-se uma história para falar de uma outra coisa. Questão 7. Eu falo 7 no controle aqui. Temos mais. Já vimos que é um texto poético. Agora, uma coisa que eu queria destacar com vocês, gente, ó. Olha o título desse poema. E aí eu me dirijo a você que tem dificuldade de ler poema, que tenha um trauma de infância, de escola, de sei lá o quê. Acho que poema não tem sentido algum, e isso a gente respeita, não vai tentar mudar muito porque é a cabeça de cada um. Na cabeça de cada um aí, mas a leitura segue um caminho, o título, algumas palavras-chave, mas antes disso, TRE aponta o quê? Texto, resposta e enunciado. Embora se proponha a escrever uma carta, o eu lírico do poema demonstra que se distanciou da realização desse gênero, ou seja, ele queria escrever um texto, escreveu outro. Tipo assim, ao mesmo tempo que reafirma a natureza híbrida do texto, no seguinte verso. Gente, essa palavrinha aí, natureza híbrida, é muito recorrente nessa questão de textos após o surgimento da internet. Sobretudo, no caso. Porque o que é um texto híbrido? É um texto misturado. Nós já vimos com vocês há alguns dias, algumas semanas, é um texto que fica muito emblemático para mim, uma receita que, na verdade, não era uma receita, era uma piada. O que é hibridez? É a mistura. Então, ele declarou escrever um texto, mas fez um outro. Outra sugestão para vocês, ó. As respostas A, B, C, D são pequenas. Antes de ler o texto, analise as respostas. Porque como são pequenas, você vai ter menos dificuldade de interpretar o texto. É uma sugestão mais bem afiada. Vá lendo as respostas. E é bom que a resposta já vai te alimentando justamente aí a ideia. Esse pessoal no status põe cada onda, velho. Esse gênero textual vai. Quem sabe o gênero textual status cai no Enem, viu? Se for, tem um monte de gente aprovada, porque o povo que lê status, eu mesmo sou um deles. Quem disser que não lê status aí, é um gênero textual, que quase nada que se perde, não. Sim, já viram aqui. Ô, Dani, tu pode ler esse texto para mim? O Dani, o Michael, o Michele, o quem mais tiver aí, para eu dar uma descansada na voz, senão eu posso travar aqui. Alguém pode ler? Eu dou... Ninguém quer, professor. Se ninguém quer, alguém vai ler, né? Esquece ninguém e alguém lê. Vá, leia. Bora, Dani Café, sobrou você. O café tá quente, o café tá queimando. Quem vai ler? Vergonha não. Como diz a música, não se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo. Inclusive nada. Então leia aí. É porque eu confesso que eu cansei um pouquinho aqui. A voz... Quem vai fazer socorro aí, gente? Boa. Vou ver aqui. Aqui. Pronto. Já acertei o beré aqui. E aí, meus nobres? Então, faça a leitura silenciosa mesmo, tá bom? Agora decidam aí, com sua leitura silenciosa, qual a resposta certa desta questão.
ando sobre a terra e vivo sobre o sol. Não, sobre o sol não dá, não. Qual a resposta certa? Letra E? Sabe me dizer por quê, meu nobre? Não, eu acho que o texto estava em forma de poesia, mas ele queria escrever uma carta. Ó, alguém poderia ter apontado também a letra D, que a letra D também tá legal, que ele fala assim, bem que quiser escrevê-la, como se fosse uma coisa mais superficial. Mas aí a gente vai para aquela coisa assim, a letra E, ela está mais certa. Ela tem mais elementos de informação. E aí eu quero lembrar vocês que no Enem vai ter isso muitas vezes. Duas respostas boas e uma melhor. Qual é o critério para você ir eliminando, aprendendo a eliminar? TRE. Texto, resposta e enunciado. Essa relação dos três é fundamental na aprovação. Valeu pela resposta, pelo comentário, viu, meu nobre? Palmas para todos. E aqui no vou ler, que eu já comentei, mas eu alerto, ó. Eu tô lendo uma poesia e eu busco procurar, mas eu busco reconhecer, que busco procurar, que ainda vai estar dando uma volta ainda. Eu busco reconhecer de cara o que? Se há um conflito. Esse é seu ponto mais seguro em poesia. Todas, não, falei, ó, nas melhores, mas é muito comum encontrar ali um conflito de personagens, de ideias. Isso já te dá uma moral, ó, já estou percebendo aqui um conflito. Vamos ver agora perceber os outros detalhes. E ano que vem, a gente reforça isso na primeira aula de 2021, se Deus permitir, que estejamos juntos. Com ou sem café, mas tem que ter café, né? E aí, meus nobres, tá ali 8/10, mas é a última questão agora, viu? Essa eu vou deixar para vocês fazerem como se fosse uma simulação aí, ó. Vocês e vocês. Vamos comentar, mas a leitura é de vocês. Na saideira, quero agradecer a atenção de vocês, a paciência, a constância aqui, a participação. Isso valoriza muito o nosso trabalho. Eu agradeço de coração. Eu desejo um recesso assim, em plenitude de paz, tranquilidade e prosperidade. Só não escreve com tanto dade, porque na redação não fica legal, não. Vou dar um tempinho para vocês seguirem o caminho aí da leitura, viu? Caminho número 1. Enunciado. Veja o contexto. As 4 perguntas, de quem o texto fala, o que o texto fala, onde e quando. Esse é o seu primeiro contato com o enunciado. Bom, leio. Achou muito grande as respostas? Vá logo para o texto. Quando é mais curtas, eu sugiro que leia logo as respostas, mas quando é maior assim, acaba cansando. Vá logo para o texto. No texto, eu interpreto como, embaixo tem os créditos, ó. Isso é coisa de preto. Opa, eu já sei, eu também já li o enunciado, que o texto discute essa questão. Mas qual ponto sobre preto? 130 anos de abolição. Ah, no Brasil. Ó, você capta várias informações onde? No crédito. O crédito não é importante? Crédito. Pois é, esse crédito também é importante, aí te dá aprovação. Vou agora fazer um silencinho, uma solenidade para vocês. Até mesmo um guerreiro tem o seu momento a falar do seu amor, do seu sentimento. O enunciado trata de quê? Vamos dialogar nesse nosso último momento aqui hoje. O enunciado, ele fala de quê? Lembrando que pode dizer de várias coisas, mas uma deve prevalecer, senão você vai ficar solto. E a prova não é feita para ficar solto.
há dificuldade, mas não de direcionamento. Ela quer o quê em relação ao texto, no enunciado? Quem pode dialogar com a gente aí, nosso derradeiro diálogo? Olha. Dani, larga o café e fala com nós. Michele, Mike. Não sei se tem mais alguém, me perdoa, porque não olhei mais. Esses povo tá aí mesmo. O povo tá, só não tá falando. Vim aqui ver se tinha alguém mais aqui, pra eu nunca... Se cair do sinal. Ou alguém tá... Tem gente que estudando na cama, deitado, aí com um sono. Quando vê, lá pra meia-noite, oxe, cadê a aula? Acabou. Brincadeira de ensino remoto. Gente que estuda aí com celular, com notebook, tablet ou na TV, não sei. Quanto menos desatenção, melhor. Sim, meus nobres, o enunciado diz o quê mesmo? Qual o assunto do enunciado? Dani, O título da obra? oi? O título da obra? Discutiu o título da obra, perfeito. E qual o assunto que essa obra aí retrata? Qual é o conteúdo dessa obra? Perfeito. Dani falou que café é vida, aqui pra gente o enunciado é vida, viu Dani? A minha Enunciado internet é tá vida. danada caindo, professor. Hã? A minha internet tá danada caindo. Não, é por isso. Não, eu já estou desde março nesse processo, então assim, a gente vai pegando esses traquejos e lembrando, ó, a internet pode estar caindo, sinal, não sei o quê, o cachorro passou, o gato latiu, a cozinha. Aí vai. Aí, pronto. É isso. O ensino remoto tem muito disso mesmo. Alguém briga, aqui já aconteceu isso, já até gravou e tive que editar. É isso. Sim, meu nobre, isso, perfeito. Vamos falar sobre o texto. O texto fala sobre essa questão do enunciado, fala, né? Fala sobre o 12 de maio, o Museu Afro-Brasileiro, tal. Mas uma coisa que você trouxe, você foi na cepa. E o título no texto, ele é como, essa visão que está no título, nessa frase aí, ela é reforçada ou é quebrada? Perguntei taxativamente. O texto reforça aquela discussão que está lá no enunciado, ou ela refaz? E aí a gente vai ter um último comentário hoje que quero que vocês guardem para a aprovação de vocês. Reforça? Então você acha que... Peraí, então vamos ler o enunciado. O texto divulga uma amostra realizada no Museu Afro-Brasil por ocasião dos 130 anos de abolição da escravatura no país. Isso aí só não é uma introdução. O uso de isso é coisa de preto, aí você já tem que ter um respeito maior, né? Que já você agora está sendo provado. Para dar título à mostra, por objetivo, quer dizer, essa frase aí, para dar título à obra, ela reforça ou ela refaz uma visão? Quem vai responder isso? O texto. Nesse caso, o texto é importante. Tem questões do Enem que o texto não é importante. Tem questões do Enem que o texto é pouco importante. E tem questões do Enem que o texto é super importante. O colega falou que reforça, mas será que é um reforço? Ou é uma desconstrução? É uma desconstrução, na verdade. Seria a letra A? Pronto. Antes de encerrar, eu quero que vocês prestem bem atenção. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela paciência, pela frequência.
sobretudo pela participação de vocês no chat, no áudio e no vídeo, isso aqui, ou na projeção da voz, no caso, no áudio, que isso dá muito valor ao nosso trabalho, tá bom? Agora sim, o que é que você saiu de hoje pensando no seguinte? O Enem é uma prova politicamente correta. Como assim? O MEC, que é o Ministério da Educação, ele tem o papel de educar a sociedade. Ponto. E vocês sabem disso. Só que às vezes a gente sabe disso e não traz para a prova como elementos de compreensão e interpretação textual. Você vai notar, a partir de hoje, se não notou ainda, a partir de hoje, que normalmente, não disse sempre, as respostas certas, elas estão dentro de um padrão de uma sociedade melhor. Começa a ver assim, que você vai bombar nas respostas. Porque uma resposta politicamente correta é a letra A. Como assim politicamente correta? A expressão que é feita para marginalizar, para fomentar um preconceito. Aí o texto traz para desconstruir, ou seja, para desfazer um problema social. Então, assim, quando estiver lendo o enunciado do Enem, todas as provas têm isso, mas nosso foco aqui é o Enem. O enunciado do Enem, o texto do Enem, as respostas, comece a ter esse viés, esse caminho, como algo que vai te dar muita segurança em responder. Roberlan, é a fórmula? Não. É uma pista muito boa, mas não é a melhor, não é a única. Mas, se você começar a ver a partir de hoje isso aí, que eu quero que vocês entendam, rapaz, o negócio vai bombar para vocês. E vai bombar para bem, viu? Ficou clara essa orientação para vocês, gente, em relação a como perceber as respostas do Enem? Sim ou não? Essa ideia de como o Enem elabora as questões, com que intenção ela tem as respostas certas normalmente. Tá claro para vocês? Sim. Ok, né? Então, se tá claro, ó o inglês forjado aí. Meus nobres, mais uma vez, valeu pela atenção, valeu pela paciência, certo? Deus abençoe vocês, saúde, paz. Lembra aí dos cuidados, porque a pandemia, infelizmente, ainda está. Se você crê ou não, mas você tem que ser uma conveniência social legal. E, o WhatsApp continua o mesmo, tá bom? A gente se vê ano que vem, mas o contato continua, como diz a expressão aí. Bem bom café. Oi? E o quê? Não esqueçam de beber café. E olha, vai ter café nesse Enem, viu? E treinar, exercitar com máscara. Treinar, estuda em casa com máscara. Meus nobres, um abração para vocês, viu? Vão em paz. Eu vou cancelar a gravação aqui e deixar lá no canal. Quem quiser depois revisar, eu acho bom revisar. Estudou, revisou. Vamos lá, que hoje são 23/12/2020, 21 horas em ponto, a última aula de 2020. E eu não tenho mais aula esse ano, não, se for com vocês. Interromper gravação.